Às vezes a gente pega uma mensagem para trazer aqui, aí parece que ela fica meio desconecta, né? Eu falo assim, mas Senhor, quem diz assim, fala muito é o Laércio, né? O Laércio gosta de falar assim, Deus falou um negócio para mim, mas Senhor, não vou trazer essa mensagem lá hoje para essa coisa. Aí quando a gente começa a ouvir, né, o que Deus tocou no coração da Cida a dizer, a gente vê que nada é desconexo, né? Tudo está no controle do Senhor, a palavra é do Senhor, e se ela hoje vai servir para alguém aqui, pode ser que não hoje, mas quem sabe amanhã, ou daqui a pouco, quando você sair daqui, Deus toca no seu coração, né, e ministra aí verdadeiramente a você, amém, queridos? Então, eu queria abrir, nós vamos ler um salmo, número 73. Salmos 73. Eu vou ler o versículo 16, mas nós vamos destrinchar um pouquinho o 73 inteiro, tá bom? Para a gente entender o que o salmista quer falar com a gente, né? E é um ensinamento que eu olhei para esse ensinamento aqui, eu achei muito valioso. Eu creio até que eu já deve ter comentado aqui com vocês sobre isso aí. E a gente às vezes comenta com vocês que nós seres humanos, a gente tem a mania muito de olhar para o quintal dos outros, né? E às vezes a gente esquece do nosso quintal. Então vamos lá, eu quero ler junto com vocês aqui, Salmo 73, 16. Diz assim o salmista: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Amém? Vou repetir esses dois versículos aqui, para que vocês gravem aí no coração. Amém? Quando pensava em compreender isto, nós vamos explicar o que é isto. Fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Amém? Amém. Então feche seus olhinhos em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero primeiramente te agradecer pela oportunidade que o Senhor está me dando mais uma vez de ministrar a tua palavra. Que eu venha, Senhor Jesus, nesta manhã desaparecer, que o Senhor cresça no nosso meio. Eu sei que o Senhor está aqui neste momento. E nós somos gratos pela tua presença, somos gratos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da tua palavra. Espero que o Senhor fale conosco de maneira sobrenatural, para que a gente saia daqui diferente de como nós entramos, mais felizes, mais alegres, com a esperança de que realmente o Senhor vem em breve. Porque às vezes no nosso coração a impressão daqueles que amam o Senhor, que está tão longe, parece que o Senhor vai estar demorando demais para vir, mas hoje eu quero encher meu coração de esperança, de alegria, de saber que o Senhor está bem próximo, que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. E isso faz com que a gente fique feliz. Para o mundo, para o sistema mundano parece loucura. Mas nós sabemos que é a tua palavra que penetrou no nosso coração e nós acreditamos em cada vírgula, em cada ponto. Por isso nós agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã. E nós vamos aproveitar ao máximo, porque o Senhor nos disse que amanhã pertence ao Senhor, então nós vamos aproveitar hoje, essa manhã, para nos deliciar na sua palavra, para que a gente possa aprender cada vez mais e mais e fechar todas as brechas. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? O título aqui da minha palavra diz aqui, da palavra do Senhor, aliás, da minha Bíblia, né?
A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. O que quer dizer o salmista aqui? Ele começa dizendo, primeira coisa que a certeza desse salmista é que ele começa dizendo que verdadeiramente, aí no 73:1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aqui, quando a gente vai continuar lendo aqui o salmista, eu não sei se isso acontece com vocês, aconteceu comigo, aconteceu com a Cida, e às vezes a gente expressa isso no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a gente fala assim, como é que pode? A gente às vezes olha algumas cenas, né, do nosso dia a dia, algumas pessoas que ainda não conhecem a Deus, né? As pessoas que dito na palavra do Senhor que são os ímpios, né? Que parece que nada acontece com eles, parece que está tudo jóia com eles, parece que eles você olha assim para uma pessoa que está fumando, está bebendo, está fazendo um monte de coisa, e parece que não fica doente, parece que não pega um resfriado, né? Se olha para a vida financeira, por exemplo, deles, parece que eles não têm problema nenhum, parece que pagam as dívidas tudo em dia. E a gente aqui, às vezes, quando entramos na presença do Senhor, parece que o negócio fica tão apertado, que a gente começa a juntar moedinha para pagar a dívida. A nossa preocupação dobra porque a gente tem uma responsabilidade, a gente pensa no nosso Deus, que a gente não quer envergonhar o nosso Deus, a gente quer honrar as nossas dívidas, e aí os negócios parecem que ficam apertando, de tal maneira que a impressão que dá é justamente isso aqui, faz com que a gente duvide da justiça de Deus às vezes. Eu não sei se acontece com você, se acontece só comigo ou com você. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, meu Deus, como é que pode? Tá lá, né, bebendo, tá na friagem, tá não sei o quê. Eu até brinco às vezes, né, que agora eu já não brinco mais dessa forma, que hoje a compreensão é outra, mas a gente olhava, por exemplo, por uns bêbados que andavam na rua, atravessava até BR e não era atropelado. E a gente brincava falando assim, olha, Deus cuida até dos bêbados, né? E aí às vezes nós vamos atravessar a rua, o carro pega, né? A gente são, tudo bonitinho, tudo beleza. A impressão que dá, e aí o salmista parece que ele está entrando nessa vertente, né? Ele está olhando para o espelho e está falando, Senhor, parece que quando eu vim para a tua presença, parece que as coisas estão tudo ao contrário. Eu não sei se já passaram isso com vocês, se já aconteceu isso com vocês. Eu, quando entrei, comecei a entender a proporção que é você estar na presença do Senhor, o temor que você tem que ter quando você está na presença do Senhor. Parece que vem uma avalanche em cima de você, né? A impressão que dá é que vem um fardo tão pesado em cima de você que você não vai conseguir carregar. Mas ao longo do tempo que você vai aprendendo, que você vai introduzindo as suas ideias junto com o que você está aprendendo, juntando as informações que Deus passa para você, aquele fardo vai caindo, vai se dissipando, você vai se sentindo mais leve. Por isso que eu li aqui no 16, quando pensava em compreender isso, tudo isso que está acontecendo no mundo, essas pessoas que a gente olha para os ímpios, fala que parece que tudo prospera, né? A gente, para ganhar um dinheirinho, a gente trabalha suado. Eu vou falar isso para vocês, olha, hoje eu entendo que isso faz parte da nossa vida. Ser honesto faz parte da nossa vida. A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser justo, a gente tem que ser correto. Não é nenhuma virtude, não é um negócio que você, eu sou honesto. Não, isso não é mais do que a sua obrigação, você ser honesto, você ser justo. Só que quando a gente não tem a concepção de Deus no nosso coração, a gente começa a olhar para os ímpios, para as outras pessoas, o que a gente faz? A gente começa a invejar aquelas pessoas. Parece que aquela pessoa dá uma canetada assim de um dia para o outro e já fica rico. E a gente leva anos e anos. Tem pessoas que compram um apartamento para pagar em 30, 40 anos para entrar no apartamento e fica lá pagando 30. Aí tem pessoas que vão lá com uma canetadinha, compram uma mansão com vista para o mar. Aí você olha para essas coisas e você fala, meu Deus, eu estou na presença do Senhor. Tem uns que até pensam, eu dizimo, eu estou todo domingo no culto,
eu ouço as pregações, durante a semana eu ouço hinos, louvores, eu adoro o Senhor, eu louvo na minha casa, mas é uma dificuldade para mim ganhar um dinheirinho, uma dificuldade para mim ter as coisas, parece que uma avalanche vem em cima de mim todos os dias. E aí a gente olha para o meu vizinho, ele acorda sorrindo, sai cantando, para no boteco, toma aquela coisinha e faz aquela coisa, aquele auê, está cheio de amigos. Eu já passei por isso, que eu tinha amigos que, vou falar um negócio, não é isso a impressão? Aí ele olha aqui, olha o versículo 2 aí, ó. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. E não faz, às vezes não acontece isso, não falta um pouquinho para a gente escorregar também, não querer ir no embalo, não querer se juntar. A impressão que dá é que eu falo assim, ó, peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou parar com esse negócio, né, velho? Vou parar de ir para a igreja, eu vou para a igreja, parece que o negócio está mais complicado, eu vou para a igreja, parece que os negócios ficam mais apertados, fica faltando um negocinho aqui, faltando um negocinho ali, é uma dificuldade, é uma complicação. Aí eu vou lá, por exemplo, lá na quadra, eu olho lá, o pessoal tudo sorrindo, tudo, glória, nem fala glória, está lá se divertindo, tomando, bebendo, aquela coisa toda, se drogando, e nem gripe pega. Aí a gente anda descalço aqui em casa, pronto, no outro dia está gripado, está ruim. A impressão que dá é exatamente que esse salmista está olhando para essa situação, ele está vendo ao redor dele essa situação, e aí ele fala que quase que ele se desvia por causa disso. Alguém já passou por isso na sua vida? Às vezes não dá, passou pela vontade, graças a Deus hoje não passa mais, mas já passou a vontade de voltar. Fala, você sabe uma coisa, eu paro desse negócio aí. E se eu for analisar friamente o que aconteceu comigo, por exemplo, nossa, eu vou ficar doido. A impressão que dá, não é para a gente pensar dessa forma. Porque a impressão que dá quando eu vim para a casa do Senhor, o centro se fechou. Porque quando eu vim para cá, eu era jovem, né? Ainda sou jovem, né? Nossa. Mas eu era jovem. A impressão que dava, o meu pensamento era esse, como a Cida falou aqui. Olha, quando eu estiver mais velho, aí eu vou para a presença do Senhor. Eu já ouvi isso de vários jovens. Falam, não, agora não vou para agora não. Eu tenho muito que curtir ainda, tenho muita balada ainda. Depois que eu estiver mais velho, aí eu vou para a casa do Senhor, aí quem sabe eu fique lá na igreja e tal. Né? Mas gente, quase que os meus pés se desviaram, pouco faltou para eu escorregar. E se você olha para esse mundo, é um piso escorregadio, é um piso muito chamativo. A gente, nossa, quem não quer ficar toda hora passeando, quem não quer se divertir, mas quem disse que Deus proibiu isso para vocês? Quem disse que Deus falou assim, a partir de hoje você entrou na minha presença, você não pode mais se divertir? Só que tem coisas que a gente não faz mais. Mas a alegria tem que estar no nosso coração, não foi no início aqui? Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que vir com alegria para a casa do Senhor. Porque nós vamos aprender, nós vamos louvar, nós vamos adorar o nome do Senhor, nós vamos nos encher da presença do Senhor e vamos nos afastar dessas coisas ruins que estão por aí. E não são poucos. Amém? Amém. Aí ele diz assim, no 3, pois eu tinha, olha só, ele vai falar por que ele quase escorregou aqui. A resposta está aqui no 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha, irmãos, é um crente olhando para um descrente e tendo inveja do descrente. Porque às vezes a gente passa por uma dificuldade, como nós estamos passando agora, a Cida está passando, eu estou passando, todo mundo está passando, tem as suas dificuldades. Às vezes não bate, né? A Cida confessou aqui, diante de vocês, que tinha até esmorecido a fé dela. Uma coisa que não pode na nossa vida é isso, que a nossa fé seja abalada, mediante as situações que nós vamos passar. A nossa fé tem que estar firme em Cristo Jesus, independente do que esteja acontecendo.
Porque nós temos uma certeza no nosso coração, que aqui nós estamos só de passagem. E essa certeza dentro do nosso coração faz com que a alegria preencha o nosso viver, a nossa vida, o nosso ser, para a gente não cair nessa cilada que está posta diante de nós. Para a gente não ter um comentário como esse aqui. Por isso que, mais uma vez, quando ele pensava em compreender tudo isso, que nós lemos aqui no 16, ele ficou sobremodo perturbado. E fica mesmo. Se a gente ficar olhando para o mundo, as delícias do mundo, o que o mundo está me oferecendo, o que eu tenho agora, se você começar a comparar, irmãos, falta a inteligência de Deus na nossa vida. Porque se a gente começar a comparar, a gente vai ver que aquilo ali é tudo vapor, é tudo coisa que não é mais para nós. Aí fica fácil entender, falar, oh, meu Deus, como é que pode eu ter inveja dos soberbos? E a soberba, para Deus, é um dos piores pecados. E aí, como que eu vou ter inveja dos ímpios? Como é que eu vou ter inveja dos soberbos? Como é que eu vou invejar a prosperidade que vem de uma falcatrua, que vem de algo errado? Porque muitas coisas que a gente vê aí, muitos crentes aqui, infelizmente, né, no nosso meio, querem hoje partir para um lado da política, por exemplo, sabendo que aquilo tudo, infelizmente, amados, não adianta a gente querer, tem crente lá que mas tem que submeter ao sistema, tem que se submeter às coisas ruins. Então você é crente em Cristo Jesus, não entra nisso aí, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Não se mistura. Mas eu vou entrar lá para mudar. Você não vai mudar nada. Porque se o sistema é maligno, se o mundo já é do maligno, o sistema é maligno, nós não vamos conseguir mudar nada. O que nós temos que mudar é a nossa vida, a nossa família, os nossos entes queridos, para que a gente prossiga no caminho correto e não invejar esses soberbos, não invejar a prosperidade negativa que eles passam para nós. Porque para nós, a gente olhando para lá, nossa, eles andam de iate, andam de barcos, estão viajando o mundo inteiro. Se a gente não estiver firme com Cristo Jesus, a gente cai nessa cilada. A gente começa a olhar para o quintal dos outros e esquece de arrumar o nosso. Aí no 4 ele vai continuar dizendo, porque não há apertos na sua morte, mas firme está na sua força. Então você vê, além de a gente invejar, o salmista está aqui olhando para uma situação onde ele quase cai nessa inveja do soberbo, a ver a prosperidade dele, ele vê ainda olhando para essas pessoas que não vê aperto nenhum. A gente passa um sufoco danado, né? Para ir no médico, por exemplo. A gente tem que se humilhar, mesmo tendo um plano de saúde, a gente se humilha às vezes, porque o nosso plano de saúde não é igual o plano de saúde das pessoas que a gente olha, que a gente inveja, que vai no Albert Einstein, que vai, de repente o cara passa mal agora, amanhã ele vai lá no médico, é constatado que tem problema no coração, e rapidinho já aparece um coração ali para aquela pessoa. Aí a gente está aqui, com problema no coração, entra na fila e fica 1 ano, 2 anos, às vezes morre e não vem o coração. A gente está vendo tudo isso com os nossos próprios olhos. E essas pessoas estão aí, esfregando na nossa cara. Algo que a gente não pode colocar no nosso coração. A gente tem que se afastar dessas coisas. Sabe por quê? Porque o salmista ele começa aí no início do Salmo 73, ele dizendo o quê? Verdadeiramente que bom é quem? Isso. Bom é Deus. E ponto final. E aí ele continua no 5, aí não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Às vezes a gente olha a gente quer olhar, né, para as pessoas, e a gente vê alguém bem sucedido,
que não precisa acordar de manhãzinha, né, Beto? Não precisa se afligir com o trabalho, ter preocupação. Aí você olha para o quintal do vizinho, aí você vê ele pegando aquela BMW e saindo para trabalhar, e você naquela magrelinha, você na canelinha, você pegando lotação, levando 4, 5 horas para chegar no trabalho, mais 4, 5 horas para voltar do trabalho, acorda de madrugada, chega de quase à noite, dorme 4, 5 horinhas só por dia para poder no outro dia, né, trabalhar de novo. Aí aqui a gente olha que não se acham em trabalhos como outra gente. Aí você olha, aí você quer, né? Porque o ser humano, às vezes nós temos esse defeito, né? A gente, peraí, olho pro Beto, o Beto acorda 10 horas da manhã, vai trabalhar, e eu tenho que acordar 5 horas da manhã. Uma coisa está errada. Não, o Beto nem para a igreja vai, eu estou indo na igreja e agora estou lá acordando de madrugada, suando, chegando de tarde à noite, quase morrendo, no outro dia tenho que acordar de manhã de novo. Aí eu acordo, olho para o meu vizinho lá, o Beto, sorridente, passando, indo trabalhar, 10 horas da manhã, todo bonitinho, com carrão. Olha, estou até profetizando. Não é assim? Nós somos seres humanos, não adianta falar que não, que a gente não. Às vezes a gente dá aquela olhadinha do lado, assim, meu Deus, isso é uma coisa errada. Ou, às vezes tem pessoas, tem cristão, que pensa uma coisa que é errada também, que nós já vimos aqui no nosso meio. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que, né? Não, tem alguma coisa errada. Será que eu não estou orando direito? Será que eu não estou acreditando na palavra do Senhor? Ou será que eu tenho... Porque acontece tudo de bom para ele, para mim a maioria das vezes é tudo ruim. Aí eu vou acordar de manhãzinha, aquele pé d'água, eu tenho que sair na chuva, e ele já sai da garagem dele com o carrinho e não pega uma gota. Aí para lá dentro do trabalho dele sem nenhuma gotinha. Eu não. Tem que pegar, sair na chuva, pegar lama, entrar no caminhão, sair dirigindo, aí depois desce daqui, sobe dali, chega todo molhado em casa. Não é assim? Só que esses homens, queridos, que a gente está falando aqui, no versículo 6 aí diz, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. A soberba dessas pessoas, e a gente vê, quando a gente fala de ímpios, meus amados, quando a gente está falando de pessoas que ganham a vida de maneira errada, eu não estou falando que isso é geral, amém? E tem muitas pessoas de bem, que trabalham, que ganham, estudaram, né? Tem pessoas que ganham, eles estão andando de carro zero aí, mas estudaram, eles trabalham, eles, né? Eles merecem isso aí. Mas a gente está falando aqui de um povo que a gente sabe que a maioria deles, 90%, é ilícito o negócio. Não é um ganho que a gente tem que invejar. Eu vou invejar o meu amigo, invejar não, né? Eu vou admirar o meu amigo Beto, por exemplo, que na hora de manhã vai trabalhar, aí eu olho para ele, eu vejo que ele está ganhando as coisas, que ele está conquistando as coisas. Que legal, que bacana, eu vou rir, eu vou sorrir, eu vou me alegrar com a alegria dele. Agora tem irmãos que ao ver o outro subindo, chora pela alegria dele, chora pela alegria do Vinícius que está prosperando, que está... Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando de coisas que a gente inveja, que não é saudável para as nossas vidas. Que a gente não pode se agarrar a isso aí. Porque de qualquer maneira, amado, se você acordou de manhã, você já tem que dar glória a Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Se você saiu na chuva, não tem problema. Deus é bom. Se você não está ganhando o suficiente agora, Deus é bom. A gente nunca pode esquecer isso. Deus é bom, independente do que você está passando. Deus é bom. E sabe quando a gente tem essa certeza? Porque a gente sabe para onde nós vamos. Então Deus é bom. Estou passando por uma doença agora. Deus é bom. Eu não vou colocar Deus na parede. Eu não vou começar a invejar as outras pessoas que têm saúde.
mas nós sabemos que Deus é bom, e se Ele é bom, eu tenho certeza que coisas boas vão vir para a minha vida. É o que eu espero. E aí esses homens, você olha aqui, ó, o cercam como um colar, a soberba desses homens cercam, eles se vestem de violência, às vezes ganham essas coisas, tem esse poder que a gente vê aí, através de violência, através de soberba, através de coisas ruins. Como é que um crente pode invejar um negócio desse? Como é que a gente pode olhar para um quintal desse aí e começar a ter, nossa, eu queria ser igual a ele, eu queria ter tudo isso que ele... Não, amados, não façam isso. Deus é bom. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí ele vai continuar dizendo aqui no versículo 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. A gente não vê aí esses ímpios, esses poderosos, como eles são arrogantes, como eles são maliciosos, como eles querem induzir as pessoas. Ele não quer saber de você, meus amados, não quer saber de mim. Ele quer ter, ele quer ganhar, ele quer poder, ele quer dinheiro, quanto mais melhor. Aí a gente começa a invejar. Antigamente, a gente olhava, por exemplo, no meu caso aqui, olhava para a pessoa, no meio do futebol, por exemplo. Eu falei, meu Deus, eu queria tanto ser um jogador de futebol. Olha aí. Ainda bem que Deus me livrou dessa área. Porque esse meio, queridos, é complicado, é muito complicado esse meio. É futebol, é modelo, tem algumas profissões que realmente não é legal. Não é para cristão. Então aí eu tinha essa inveja, não ia lá, só anda com carrão, trocam de mulher todo dia. Olha a inveja, queridos, olha só a mentalidade do ser humano quando não tem Deus e quando não sabe que Deus é bom. E é assim que a gente pensa às vezes aqui. Mesmo você falando assim, mas eu eu tenho certeza que todos nós aqui já pensamos, pelo menos alguma coisinha, rapaz, aquele cara está bebendo, fumando, ali está ali, ó, forte, e eu estou aqui morrendo, já tive AVC, quebrei costela, já fiz um monte de coisa, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Não vou ser mais crente não, vou pôr a dúvida aqui da justiça de Deus, acho que Deus não é justo não, acho que Deus é, né? Mas aqui, ele diz que são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. No 9, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Você sabe quando você... Esse versículo é legal para a gente entender. Além deles falarem mal contra os céus, contra Deus, contra os cristãos, ele ainda tem uma turma que gosta disso aí. Lembra quando, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente se juntava numa rodinha de amigos, aquelas pessoas, né, que se diziam amigos nossos, a gente começava a meter o pau nos crentes, aquela coisa, todo mundo, é isso mesmo, aqueles crentes loucos. Assim, de uma vez contou aqui, quando a gente passava aqui, os crentes gritando, aleluia, glória a Deus. Será que Deus é surdo? O pessoal fica gritando aí. Então a gente, além de erguer a boca contra o céu, ainda tinha uma plateia fiel ali, gente. Uns amigos ali, tudo, é isso mesmo. Né? Sentava na rodinha lá, depois do futebol, começava, isso aí, não sei o que, aquele monte de gente. Contava piadas absurdas, e todo mundo dava risada. Não era assim a nossa vida antes de conhecer Jesus? Era dessa forma que nós éramos, como nós éramos ímpios. Aí, amados, no versículo 11 começa a vir umas perguntas aí. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. 13. Na verdade,
que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha a reclamação do salmista. Ele ainda continua olhando. Aí eles não sabem quem é Deus. E mesmo assim, eles não têm conhecimento do Altíssimo. E mesmo assim, olha lá, todavia estão sempre em segurança. Não acontece nada com eles. Não pegam um resfriado. Não acontece um acidente. Não acontece nada. E pelo contrário, ainda aumenta a riqueza deles ainda. A gente olha para eles aí, está tudo feliz, não tem problema com boleto bancário, cartão de crédito, não tem que pagar nada, paga lá tranquilo, que nem percebe. Aí ele reclama ainda, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Olha só, ele está olhando para esse cenário tudo, e aí bate essa dúvida, mas que em vão eu estou purificando meu coração? Eu estou lavando as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Que situação desse salmista, né? Olhando para uma situação dessa, ainda falando, meu Deus, alguma coisa está errada mesmo, não é possível. Eu estou olhando para isso aí, tudo que está acontecendo ali com esse povo. Até a gente estava vendo um filme uma vez aí, o filme era de destruição, né? Estavam caindo as bolas de fogo e tal, não sei o que, e o pessoal em cima da laje tomando um negocinho lá, fazendo uma festa, irmão, assim. A bomba caindo lá, explodindo, então eles era tudo alegria, era tudo festa para eles. E aí esse salmista, ele fala, meu Deus, alguma coisa está errada, eu tenho lavado meu coração, eu tenho purificado meu coração, eu tenho lavado minhas mãos na inocência, eu estou aqui fazendo as coisas corretas, mas todo dia eu estou sendo afligido, estou sendo castigado cada manhã. Todo dia. Ele acorda de manhã, parece que Deus vai lá e dá uma pancadinha. Aí vai lá, dá uma pancadinha de novo. Aí no 15 ele diz, se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Aí começa a mudar a situação. Vocês prestaram atenção? O salmista começa olhando assim um cenário, ele criou um cenário, e esse cenário é desolador. Ele começa a olhar para as coisas, tudo está acontecendo, está todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo pulando, gritando, o mundo está acabando, será que é só eu que estou vendo isso? Eu estou vendo que as coisas estão ficando ruins, eu não estou tendo dinheiro para nada, o dinheiro que eu ganho mal dá para fazer a compra, eu tenho que gastar aqui, tenho que segurar ali, eu tenho que apertar aqui, apertar acolá. Aí eu olho para as pessoas que estão todas sorrindo, tudo alegre, tudo feliz, aí eu estou aqui e de repente eu já estou no hospital, estou doente, estou ruim, estou com dor no braço, dor na coluna, dor nas pernas, dor em tudo isso, e eu olho para aquela pessoa, a pessoa que está de boa, está alegre, está feliz, correndo para lá, para cá, fumando, bebendo, fazendo um monte de coisa, se drogando, e nada. Esse é o cenário que ele está olhando. E aí ele fala, eu estou purificando meu coração, estou indo para a igreja, eu estou fazendo, parece que eu estou fazendo tudo correto, Senhor, o que está acontecendo? Aí mediante isso aí ele começa então a esclarecer. Por enquanto ele está fora, ele está olhando fora, amém? Ele sabe que ele começou bem, ele falou assim, Deus é bom, verdadeiramente Deus é bom, mas tem alguma coisa que está acontecendo na minha vida aqui que eu não estou entendendo, Senhor. Então eu preciso entender. Eu não estou colocando o Senhor na parede, mas eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida. Será que eu estou fazendo a coisa correta? Será que eu estou agindo de forma correta? Me ajuda, Senhor, nessa explicação, porque eu não estou entendendo. Eu estou passando por tanta dificuldade, estou tendo briga na família, contenda na família, aquela coisa, falta aquilo, falta isso, falta aquilo outro. E aí, além de faltar para mim, as pessoas vêm ainda querendo alguma coisa de mim que eu não posso dar, mas eu não tenho, e fica aquele bolo, aquela coisa. Alguma coisa está acontecendo, Senhor, eu preciso entender. E aí no 16 que nós lemos aqui, quando ele pensava em compreender isso, aí ele ficou pior ainda. Ele ficou mais perturbado ainda. Só que aí, meus amados, até que ele, no 18, no 17, até que entrei, aonde? No santuário. Aí quando ele entra no santuário de Deus, então ele começa a entender qual é o fim deles. Qual que é o fim dessas pessoas? Eu entendo hoje
por mais que eu esteja passando por dificuldade, como diz um pastor que eu gosto muito, por mais que eu esteja passando por uma magrela, né? Que eu esteja na situação, seja qual for, amados, financeira, saúde, seja o que for, por mais, eu sei que meu Deus é bom. E eu sei que eu estou caminhando, e eu sei qual é o meu destino. Então a minha fé não pode ser abalada por isso. Eu não posso me abalar por falta de dinheiro, eu não posso me abalar por falta de saúde, eu não posso me abalar porque eu estou olhando o crescimento das outras pessoas. Não, eu vou olhar para frente, vou me direcionar. Aí o salmista entra então no santuário, ele começa a entender toda a situação. Porque antes eu invejava as pessoas que tinham carro, que trocavam de carro toda hora, trocavam de casa, comprava roupa toda hora, aquela coisa, eu invejava. Hoje eu já não invejo mais. Por quê? Porque se eu sei que aquilo lá que está acontecendo é de forma lícita, eu sei que para onde eles vão, qual é o fim deles. Porque eles não têm Deus, eu tenho Deus. Então hoje eu sei que se eu estou com um carrinho velho, mas vai no mesmo lugar que o carro novo vai, eu agradeço a Deus. Se Deus me deu um carro melhor, eu vou agradecer a Deus, porque Deus é bom. Se eu conquistar outras coisas, eu vou agradecer, porque Deus é bom. Então eu tenho a quem agradecer, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus poderoso, que eu sei que Ele é bom e Ele vai me guiar. E eu sei para onde eu vou. Agora aquelas pessoas, sabem para onde vão? E aí ele vai falar aqui, ó, no 18, certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Entenda aqui. Ele descobre que quando ele entra no santuário de Deus, ele começa a entender toda a situação. E nós, quando entramos na presença de Deus, a gente começa a entender tudo isso que está acontecendo. A gente não entende? Quando a gente olha agora para o que está acontecendo no mundo inteiro, a gente entende que é Deus que está movimentando tudo, Deus está no controle de tudo e que Deus vai voltar. Então a gente tem que se preparar, não é? Eu não tenho que me preparar? Se eu estou vendo que as coisas estão ficando ruins, eu tenho que me preparar. Eu não sei se vai ser na minha geração, se vai ser na geração do meu filho, da minha neta, mas eu tenho que me preparar, porque o meu fim pode ser daqui a pouco. Eu tenho que estar preparado. E aí ele começa a entender. Ele sabe agora qual é o fim deles. Então, se ele sabe qual é o fim deles, eu vou querer então invejar eles? Eu vou querer então me aproximar deles? Eu vou sair do santuário de Deus para ir no sistema que eles estão andando agora? Não. Porque se eu sei qual é o fim deles, eu não quero o fim, aquele fim. Eu quero o fim que Deus prometeu na sua escritura para mim. Amém? Eu não quero entrar em juízo com eles. Amém? E aí ele vai falando aqui da destruição deles. No 19 eu falei, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. No 20, como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então tudo isso que eles estão fazendo, tudo isso que eles estão praticando, é como se fosse um sonho. Daqui a pouco acorda e Deus desfaz tudo isso aí, vai desprezar tudo isso aí. E o que vai sobrar? Os justos. Quem que vai ficar de pé diante do Senhor ali para a vida eterna? Os justos. Então, se eu tenho a certeza, se eu entrei no santuário do Senhor, se eu entrei na presença do Senhor, se eu aceitei o Senhor Jesus como o único, exclusivo Salvador da minha vida, eu agora sei que no meu coração eu não devo mais invejar esse tipo de coisa. Pelo contrário, eu vou começar a orar por essas pessoas para eles se livrarem disso aí e vir para a presença do Senhor, porque eu sei qual vai ser o fim deles. E eu não quero isso para mim e também não quero para eles. Muda toda a nossa visão. E aí a gente começa a entender que Deus é bom. Eu posso ter tudo, sim ou não? Eu posso ter uma casa linda e maravilhosa. Eu posso ter um carro, o melhor carro do mundo. Eu posso ter um dinheiro que não falta nada para mim, posso, sim ou não? Mas essas coisas não vão me ter. Não é elas que vão dominar a minha vida. Amém? Eu tenho, mas é como se eu não tivesse. E aí, ele vai continuar dizendo no 21, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Olha só. Depois que ele descobre tudo isso, que ele olha, ele já começa a ter uma outra visão. E aí começa, olha aí, meu coração se azedou.
Nossa, eu invejava tanto aquela pessoa, mas parece que agora azedou. Eu não olho agora, não, está errado, alguma coisa está errada. Aquele negócio ali não é legal. Isso não é para mim, a Ásia e agora isso aqui já tem outro tipo de gosto agora. Azedou o negócio. Eu não vou para lá mais não. Esquece esse negócio, não é assim? É igual a nossa vida. Antes de aceitar o Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como único, exclusivo, Salvador da nossa vida, tinha coisa que a gente fazia que a gente não estava nem aí, era só alegria. Hoje, você sente vergonha do que você fez. Azedou. Azedou. Como é que eu pude fazer aquele negócio ali, meu Deus do céu? Onde eu estava com a minha cabeça que eu fazia aquele negócio lá? E aí ele continua dizendo assim: todavia estou de contínuo, no 23, de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Olha só, aí Deus ele já começa a sentir o verdadeiro Deus bom na vida dele. Ele fala assim: meu Deus, agora Senhor, agora que eu estou vendo que essas coisas aí azedou, que agora eu sinto até picadas nos meus rins aí, né? E aí no 22 que eu pulei, aí diz assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Então tinha um total desconhecimento das coisas de Deus, das coisas boas de Deus. É o retrato da nossa vida, como nós éramos antes de ser cristão. Nós éramos animais, nós já estávamos perdidos no mundo, nós já estávamos condenados com o mundo, mas de repente Deus usou uma pessoa, usou alguém, vocês foram impactados pela palavra do Senhor, o Espírito Santo encheu o coração de vocês, e hoje nós estamos aqui, na presença do Senhor. Hoje a gente não fala mais como a gente falava, hoje a gente não age mais como a gente agia, nós não éramos mais animal, como ele diz aqui. Agora as coisas começam a azedar de verdade mesmo para lá, a gente olha para as coisas, eu não consigo mais dar risada em alguns casos que acontecem. Por exemplo, você vê uma explosão lá, que a gente fala, coitada, né? Não, agora a gente sente no coração, a gente tem misericórdia pelas pessoas, a gente fica pensando como é que aquelas pessoas vão agora se virar. Aquela explosão que deu de fogos e artifícios que destruiu 50 casas aí do lado. Ainda vem uma pessoa, uma ímpia, falar para as pessoas arrumar a casa, porque senão iam ser multadas. Não, é um absurdo isso. Aí caiu na realidade, ainda, graças a Deus, ainda tem pessoas do bem, ainda a imprensa foi lá e caiu matando, aí reverteram a situação, agora estão dando até 30 mil reais para as pessoas para reconstruir, né? Não vai, ajuda, mas não vai ser o suficiente, mas mesmo assim já ajuda, né? A reconstruir em vez de multar. Olha aí a visão dos ímpios aí do mundo. Então a gente está vendo agora, ele conhecendo, agora ele está vendo, quando ele entrou na casa do Senhor, no santuário de Deus, ele começou então a ver as coisas de uma forma diferente, né? E agora ele vê no versículo 23, que Deus está segurando pela mão direita. Notem aí, que o versículo está dizendo assim: todavia estou de contínuo contigo. Agora ele está andando com Deus. Notem a sequência: tu me seguraste pela mão direita. Quem estava segurando a mão desse Deus? Se Deus que está segurando a sua mão, meus amados, você não vai cair. É diferente de eu segurar na mão de Deus, porque às vezes eu estou segurando na mão de Deus, e às vezes eu quero fazer da minha forma. Lembra quando Pedro foi chamado para andar nas águas? Na hora que ele olhou para a dificuldade, ele soltou da mão de Deus. E aí o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Agora, quando Deus segura na sua mão, é diferente, amados. É Deus que está segurando na sua mão. Amém? E aí, 24 dias, guia-me, guiar-me-ás
com o teu conselho e depois me receberás na glória. Olha a diferença do salmista que estava olhando para um cenário complicado, difícil, que a gente olha várias vezes, né? Às vezes você não está em casa, assim começa uma situação dentro da sua casa, você está numa situação complicada. Às vezes você até duvida, será que está acontecendo alguma coisa aí porque eu não estou orando direito, ou as coisas estão vindo para cima de mim porque agora eu sou cristã, não é assim? A gente começa a colocar em dúvida a justiça de Deus no nosso meio. Mas agora quando ele entrou no santuário e começa a ver que é Deus que está segurando a mão dele, as coisas começam a mudar, começam a clarear. Agora no versículo 24 ele fala: Senhor, o Senhor está me guiando com o teu conselho agora. É o Senhor que está segurando a minha mão e está me guiando agora com os seus conselhos. E aí depois eu vou ser recebido na glória. Olha aí, que coisa linda, eu vou ser recebido na glória. Ele diz aí, ó, me receberás em glória. Então já começou a mudar tudo. Aí no 25 ele diz assim: a quem, olha a pergunta do salmista, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Olha só a visão dele. Ele tinha uma visão complicada, agora ele já está vendo que quem está guiando ele é o Senhor, quem está aconselhando ele é o Senhor, quem está segurando na mão dele é o Senhor. E aí ele percebe, e a gente percebe também, quem que vai estar lá no céu além do Senhor? Aí ele, olha só, a quem tenho eu no céu senão a ti? A pergunta é, a gente quer ir para o céu só porque lá a Escritura diz para nós que vai ter rios de rua de prata, de ouro, aquela coisa? Não, nós estamos indo para o céu por quê? Porque só tem Deus nosso está lá, nosso Deus está lá, e nós vamos adorá-lo Ele até o final do nosso, pela eternidade, né? Não vai ter tempo mais. Então ele começa a reconhecer que no céu só tem Ele, só tem o Senhor, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Aí começou a mudar isso. Falou: Senhor, agora eu descobri que o Senhor é bom, o Senhor que está me dando conselhos, o Senhor, eu tenho certeza que a promessa do Senhor é para que o Senhor vai me receber em glória aí no céu. Então, Senhor, o que tem aí no céu além senão o Senhor? É o Senhor que está aí no céu, então é para aí que eu quero ir. E aí ele diz assim: e na terra, agora que eu conheço o Senhor, não há quem eu deseje além de ti. Olha o salmista agora abrindo o coração, falando: oh, meu Deus, agora eu descobri. E aí vai continuar: minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quando você conhece a Deus de verdade, quando você começa a ouvir a Deus de verdade, a sensação é essa: que o seu coração desfalece, que às vezes você está passando uma situação que é tão complicada, mas você sabe que Deus é a sua fortaleza, é Ele que fortalece aí o seu coração. E se você sabe que a porção de Deus é para você, essa porção é para sempre, não é assim que você sente? E aí ele vai continuar dizendo: pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti, mas, olha aí o final, para mim, ele começou dizendo o quê? Que verdadeiramente bom é Deus. E ele termina dizendo o quê? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Você viu que interessante? Ele começou dizendo que o Senhor é Deus, Deus é bom. Porém, tem algumas dúvidas, pintou uma dúvida. Ele está vendo um monte de coisa acontecendo na vida dele e não está acontecendo na vida dos outros e não está acontecendo na vida dele. Aí ele questiona, porque nós somos questionadores. Né? Só que hoje nós somos questionadores com temor. A gente não imprensa Deus porque não tem como imprensar. Nós não temos essa audácia. Né? Tem uns que ainda são meio loucos, ainda querem pôr Deus na parede. Mas a gente pede com carinho: Senhor, o que está acontecendo? Né? Por que está acontecendo, Senhor? Para que está acontecendo? Né? Com chorinho, com
com lágrimas ali, inexprimíveis, né, como diz. Só que aí, depois de um tempo, quando ele começa, né, ele entra no santuário, ele começa a ver a bondade de Deus, ele vê os conselhos de Deus, ele vê o trabalhar de Deus. A gente, não é a nossa vida, a gente está vendo o trabalhar de Deus na nossa vida. A gente começa a olhar para a nossa mesa diferente, a gente começa a orar pelo nosso pão de cada dia, a gente começa a agradecer pela chuva, a gente agradece pelo sol, a gente agradece por tudo. A gente olha para as árvores, a gente agradece, olha para os passarinhos, a gente agradece. A gente começa a orar até pelos nossos bichinhos de casa, a gente começa a agradecer tudo na nossa vida. Aí muda a nossa perspectiva. Aí a gente começa a olhar, então as escamas caem dos nossos olhos, a gente começa a olhar para as coisas que estão acontecendo. Não, peraí, esse negócio não é para mim não, azedou mesmo. Esse negócio aí, não, estou fora, não quero isso não. Aí vem aquele, né? Aquele ímpio querer fazer um negócio, uma falcatrua com você, fala, meu amigo, você está numa pindariga danada, vamos fazer um negocinho aqui, rapidinho, você ganha um dinheiro aí, fácil. Depois de uma palavra dessa aqui, a gente começa a olhar de outra forma. Aí ele começa então a ver as coisas boas, caiu as escamas dos olhos, a gente começa a ver que Deus é bom, Ele é maravilhoso, está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando da nossa família. Não tire os olhos de nós somos filhos dele, e nós estamos numa direção correta, e nós sabemos para onde vão. Agora as pessoas que estão praticando os erros não sabem, infelizmente, para onde vão. Amém? E aí a gente consegue então ver que bom é aproximar-se de Deus cada vez mais. E além de se aproximar de Deus, colocar a nossa confiança no Senhor Deus. Porque colocando a nossa confiança no nosso Senhor Deus, nós temos a força, mesmo, né, que a gente esteja aí passando por dificuldade, doença, falta disso, falta daquilo, falta daquilo do outro, nós temos a força ainda para anunciar as obras do Senhor. Amém, família? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Deus, queridos, que Deus possa falar melhor o coração de vocês, que vocês possam ter aprendido aí. Às vezes a gente bate sim essas ideias meio doidas aí, mas Deus está no controle da nossa vida, e Deus ele é tão maravilhoso que Ele coloca a gente nas redes mesmo. Quando a gente entrega a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, eu posso até pensar, mas Ele põe um cabresto assim, que dá aquela puxadinha que você não tem para onde ir. Você vai na direção, segue aqui, porque senão, amém, queridos?